Amados, boa noite. Sempre entusiasmados com nossos encontros às sextas-feiras, onde procuramos nos instruir mais com referência ao Consolador prometido. Não podemos esmorecer. Precisamos perseverar muito nesta caminhada esclarecedora e consoladora da doutrina. Mas tudo isso é para o nosso bem. É para refletirmos que estamos nos instruindo esses preciosos livros da codificação e estamos também aproveitando muito bem esta reencarnação. Porque estudar é uma necessidade. Nós não podemos achar que sabemos tudo, que está tudo pronto. Não. Nós temos que buscar insistentemente, não? E que Jesus abençoe você, abençoe grandemente seus familiares, o seu lar abençoado, onde você passa maior tempo ali, não? Abençoe também o seu trabalho, seu ganha-pão, abençoe seus relacionamentos, suas amizades, abençoe sempre os pensamentos, as atitudes, não é? E vamos aproveitando esta viagem maravilhosa que estamos fazendo. E segunda-feira agora, não, na outra segunda-feira, vai estar conosco, falando no Centro Espírita, Dr. Marcos Maiuri, de São Paulo. Ele vem, pessoalmente, vai estar conosco. Mas pela bondade da Fatinha, ela grava tudo, vai estar um homem doce, uma fala concisa, um médico claro, então vale a pena depois vocês assistirem a live, não é? E então, olha, Glaucia Wittlich, um abraço, dona Valdeirês, querido, um abraço a você também, trabalhando, estudando justiça divina, isso aí, ninguém é vítima nesta reencarnação. Nós estamos todos resgatando as nossas falhas do passado, então ninguém é vítima. E temos a grata satisfação de, através do Consolador, entender que nós não somos vítimas. Estamos caminhando conforme precisamos, não? Filha, oi, boa noite. Mãe, boa noite. Faz tempo que eu não consigo falar com você, filha. Ah, Riquinho, faz tempo. A gente, nossa, é muita correria, não é? Agora é semana que vem preparar para fanfarra. E está tudo lindo, graças a Deus. Vamos lá para os nossos estudos da noite. Do Livro dos Espíritos, livro 2, nós vamos ver, estamos lá, relações de além-túmulo. Quer dizer, como é que é do lado de lá? Será que é só céu, inferno, purgatório? O que fazemos do lado de lá? E nós já estamos na questão 279. E isso constitui, assim, uma bênção. Porque você falar algo de autoajuda, é uma delícia. Se você estudar Jesus, meu Deus, você se coloca, é uma delícia. Mas esses ensinamentos fogem à compreensão de que precisamos saber disso. Parece que é uma coisa cansativa. Não. E outra coisa, quando eu disse no início que não podemos esmorecer, normalmente é assim, hoje eu não vou fazer live porque hoje eu estou cansada.
Você ouviu uma orientação não agradável. É isso aí. Ah, mas eu, quem é católico, não vou à missa hoje, porque está muito frio, vou ficar quietinho em casa. Não, não, não. Obrigação de... E tem que... Disciplina, sempre, não? Por isso que nós estamos aqui contentes com esses estudos nossos. Então, na 279, a questão é essa. Pergunta: todos os espíritos têm reciprocamente acesso um entre os outros? Então, nós explicamos na semana passada que os espíritos menos esclarecidos ou maus são mais organizados do que você pensa, mas muito mais. Então, quando eles encontram inimigos de outras eras, 200, 300 anos, e eles estão na espiritualidade ainda, com aquela maldade, ele faz tudo para te derrubar hoje. Vários e vários e vários exemplos trazemos sobre isso. Então, e lá na espiritualidade, os bons se misturam com os maus? Vamos refletir. Aí, os espíritos respondem: os bons vão por toda parte. E é preciso que assim seja, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Agora, nós só não somos assediados pelos maus se mantivermos o pensamento na ótica do bem. Amor ao próximo, caridade, estudo, Jesus no coração. Então, estão por aí. E quem cai? Impressionante. A gente fica triste, por quê? Eu vi uma mensagem, uma página, não sei que hora, uma menina de 16 anos havia desaparecido. E eu, cada vez que aparece isso na televisão, no computador, eu fico, meu Deus, como é que pode, não? Outro dia roubaram uma criancinha da porta da casa dele, bom, até achar, se achar. E essa moça, 16 anos, desaparecida. A família toda aflita, e aí então, passado a mãe não tinha notícia, porque ela resolveu sair de casa e ir morar com uma amiga. Deixou a família. Bom, inteligente, sabendo inglês, procurando um emprego para sobreviver, conhece uma pessoa de 45 anos, mais ou menos, e vai se encontrar com essa pessoa. Tem acaso nisso? Não. Mas poderia não acontecer. E aí, parece-me que ela tinha usado drogas e coisa, passou mal, e veio desencarnar. E aí esse senhor enterrou com medo. Não sei se é isso a história. Enterrou. Agora vem à tona, achar o corpo, tem que explicar o quê, para quem. Aí você fala, por que com 16 anos ela deixou a sua mãe e foi morar com uma amiga? Por quê? A família é o local mais sagrado. A família é o primeiro templo. É ali que está. A mãe ama, o pai adora, todo mundo se respeita. Por quê? Que busca é essa que esse espírito vai fazendo? Quem que ela ouviu? Não foram os bons espíritos, não foram. A partir do momento que ela saiu de casa, queria uma independência, mas que independência é essa? Saiu de casa.
morar com uma amiga, com todo respeito, mas olha o que acontece. Então eu fico triste, por quê? No meu tempo não era assim, não. A gente ficava com a mãe, o pai, casava, ficava junto, cuidava da mãe e do pai até morrer. Não sei, agora é tudo diferente. Eles querem asas para voar, mas sem uma conexão com a religiosidade. Pensa que é assim e as coisas vão acontecendo tristemente. Que resgate dela e que prova que esse Senhor arrumou para uma próxima reencarnação. São escolhas. Oi, Marina, tomara que você esteja bem. Marina, nem tem tempo da gente se falar, né, amor? Boa noite, querida. Estela, linda, aqui de Jundiaí. Boa noite, meu amor. Então, a pergunta é clara, ó. Todos os espíritos bons ou os maus, eles se comunicam entre si? Resposta. Os bons vão por toda parte, para que seja assim, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Quer dizer, retira daqui, você não pode ficar aqui, aqui não é o seu lugar. Mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que esses não as perturbem com as suas más paixões. É notório isso. Quando você lê o livro Nosso Lar, você vê que é uma muralha e alguém grita, grita, grita na porta, eles não atendem. Depois vê que é uma tresloucada, é um espírito inferior. E quando, por que não pode entrar o espírito inferior numa colocação melhorada? Porque vai destoar de tudo, vai levar à discórdia, vai fazer a confusão. Olha a preocupação. E as nossas portas e nossas casas, a mesma coisa. Você pode deixá-las abertas, mas o pensamento tem que estar muito bem, para não dar vazão, para não dar entrada aos inferiores. Olha só. E os bons transitam e vão, e vão, e vão, e vão. Mas em todo lugar, em todo lugar. Em todo lugar. E é impressionante isso, porque hoje à tarde eu tinha terminado de dar café para o meu marido, e aí lá do educandário me liga que precisava resolver um problema sério. Já pus meu avental, fui. O que foi? Olha, veja bem, um aluno alto, bonito, do projeto Saber, levou R$200, 200 em dinheiro. Isso lá no projeto. Foram jogar bola, ele falou para um, segura esse dinheiro para mim, toma cuidado, não vai perder. O menino ficou preocupado, escondeu embaixo de uma pedra. Aí aquele que escondeu embaixo de uma pedra, pegou e falou, não vou deixar aqui. Pôs dentro do sapato do dono, para ele se jogar bola, mas tá ali o dinheiro. Resultado, não achava R$200. Várias crianças incriminadas. Aí, quando eu fui pelo caminho, eu já tenho que ir pensando na solução. Primeiro, como que esse dinheiro chegou na mão do menino? Segundo, que medidas vamos tomar diante disso? Então, bom, tá bom. Chego lá, aí vem a assistente administrativa, o dinheiro está aqui, dona Valdenise, eu fui lá na quadra, eu achei, ótimo. Pus no bolso, vamos entrar. E aí estava toda a sala, era do alunos do Projeto Saber, os maiores, não? Então, muito bem. É seu dinheiro? É, tudo bem. Dá o telefone da sua mãe. Deu o telefone. Alô, minha senhora.
Tudo bem? Tudo bem. Estou aqui com o seu filho que está com R$ 200 e a senhora autorizou, a senhora deu. Ah, é dele, eu prometi, tá bom. É que havia perdido, nós achamos. Mas agora, quero pedir para a senhora, olha como é que as sombras vão agindo para conturbar o ambiente, gente. Porque eu não fui, como é que faz? Hã? Ó, senhora, não vai deixar mais o seu filho, se ele trouxer dinheiro, que sim, ele vai cuidar do dinheiro dele. E tem mais. Não é para trazer celular, não é para trazer boné, não é para trazer dinheiro, porque se some, quem tirou? Você vai revistar uma classe inteira? No período, cada período tem 150 crianças de manhã, 150 à tarde. Então, tudo isso, a hora que eu vou indo de carro, eu vou pensando. Primeiro, da onde veio o dinheiro? Ah, a mãe deu, tá bom. Porque ele poderia ter tirado o dinheiro da mãe. Era que tinha que tomar providência. Aí avisei com muito carinho, o dinheiro está aqui, só que não vai trazer mais, não precisa usar dinheiro aqui. Se a alimentação é normal e não tem lanchonete, não tem nada. E também não vai trazer celular, boné, não sei o que lá, para evitar pequenas confusões que geram grandes problemas, não é? E destoa de toda a serenidade que tem que habitar naquele local. Então você vai percebendo o que, por outra ótica, que as sombras querem atrapalhar. Que a sombra fala, escuta, não mexo de um jeito, mexo do outro. Ainda bem que achamos o dinheiro. A moça achou. Que se não tivesse achado, eu ia falar, infelizmente, meu filho, não achamos. Se achar, devolveremos. Mas não traga mais dinheiro. Mas isso é falado no amor, entende? Não é gritando, não é brigando, não é nada. Cada um aqui é um trabalhador, é um auxiliar da nossa casa. É assim que tem que ser. Então, vocês vão vendo que na vida do cotidiano, na sua vida, pequenas coisas desastrosas que acontecem são trabalhos dos inferiores para tirar a harmonia da casa, a harmonia do almoço, a harmonia da hora de deitar, a harmonia de uma sala de aula. Por que isso? Por quê? É o trabalho deles. E os melhorados estão por todo lugar. Tanto é que quando eu vou subir de carro, eu já vou fazendo o Pai Nosso para me iluminar. O que é que eu vou falar? Saíram todos alegres e pronto, acabou. Isto é uma passagem que a gente quis contar para poder imaginando o que ocorre na espiritualidade. E nós não podemos deixar nos levar por essas confusões. Temos que refletir, contar até 10 para depois tomar atitude. Ah, mas fulano fez isso para prejudicar meu filho, porque... Não foi nada disso. Não pense esse lado. Vamos pensar outro. Aí, então, está aqui, que nas regiões habitadas pelos bons espíritos, estão interditadas as portas e tudo para os espíritos imperfeitos, a fim de que esses não perturbem as colocações com suas paixões. Porque ele quer comer, ele quer beber, ele quer drogar, ele quer a sexualidade estrambelhada. E ali, no nosso lar, vocês viram tudo bonitinho, tudo. E um desaprumado, desapruma o resto. Não pode. Está bem explicado. E aí você vai observando o seguinte. No nossa casa, no nosso lar, quando estamos conversando, por exemplo, na mesa, aí sai uma prosa assim. Ai, mas você está comendo muito depressa, vai devagar. Tá bom. Ao invés de falar, não, eu como do jeito que eu quiser. Você já está entrando na sintonia daqueles. É tudo assim, é inacreditável, né? Vamos em frente. Na 280.
Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Como é que faz? Se eles se encontrarem, como é que faz? Resposta. Os bons se empenham no combate das más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Então, os espíritos melhorados. Vocês lembram do Dr. Bezerra de Menezes, que ontem fez aniversário? Houve tanto comentário dessa figura. Ele foi convidado pela irmã Celina, das Trabalhadoras de Maria de Nazaré, para que ele fosse para as esferas superiores, porque já trabalhou muito na Terra. E aí, ele maravilhosamente disse, não, quando fez 100 anos de desencarne dele, não, vou ficar aqui até que todos estejam cristianizados. Demora, mas é proposta dele e a gente respeita, não é? Então, aqui, os bons se empenham no combate das más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Então, os bons, quando se encontram com os espíritos das sombras, em que estão acabrunhados, chorosos, sem solução, eles tentam ajudá-lo. Mas não acontece a real ajuda, porque eles não sintonizam nessa faixa. O André Luiz só foi acudido quando ele se rendeu. Meu Deus! E aí veio o auxílio. Ele foi levado para nosso lar. Então está bem explicado. Os bons continuam trabalhando incessantemente, não é? Vamos lá. E por que a questão 281? Porque os espíritos inferiores se comprazem em levar-nos ao mal. Oi, Joana, boa noite, amor, boa noite a todos. Por que os inferiores ficam felizes se eu perdesse a calma? Aqui, vou suspender, você vai. Felizes. Não pode. Então, mas por que eles fazem isso? Resposta. Por inveja de não terem merecido estar entre os bons. A inveja é uma coisa dolorosa. Tem pessoa que tem inveja que o outro, que faz caridade, que faz a sua cestinha, vai levar para os pobres. Fala, é doida, faz o quê? Inveja tem de tudo quanto é tipo. Não é só inveja das belezas físicas, dos dinheiros, não. Inveja de pouquinha coisa. Então, por que eles fazem isso? Por inveja de não terem merecido estar entre os bons. O seu desejo é impedir o quanto possam os espíritos inexperientes de alcançarem o bem supremo. Olha aqui. No começo, quando eu falei, quando você se prepara para ir a uma missa, se prepara para cantar um grupo de evangélicos, se prepara para ir na casa espírita, tá bonitinho. De repente, não vou, estou cansada. Trabalhei tanto, faço caridade aqui de casa. Eles ficam felicíssimos. É isso que eles querem. Se você estiver doente, é um problema. Mas se não estiver doente, o que é isso? É influência deles. E eles fazem isso, e esse é um bem supremo que eles alcançam. E aí, eles, fazendo assim, ficam felizes.
Vocês calculem que, já que falamos do assunto daquela menina que deixou a casa da mãe, a alegria que foi dos inferiores, tirando a menina da proteção da mãe, colocando na cabeça dela ideias, se você vai trabalhar com um homem mais velho, você pode ganhar dinheiro, tarará. É isso que ocorre. É isso que ocorre, gente. Por inveja de não terem merecido estar entre eles. Seu desejo é impedir o quanto possam os espíritos inexperientes de alcançar o bem supremo. Querem que os outros experimentem aquilo que eles mesmos experimentam. Não são amados, não são lembrados, não praticam o bem, não. Como vedes, o mesmo entre vós. Aí joga, o Espírito joga para nós, os espíritos que respondem às questões, o mesmo acontece conosco. Se você perguntar para alguém, vocês desculpem que essa tosse está danada, mas estou cuidando. Você perguntar para alguém, segunda-feira tem o que no centro, dona Vanderlei? Vem falar o Maiuri, vem falar não sei quem, tá. Tá bom, eu vou. Vem aquela vontade de ir. Chega na hora e fala, mas tem jogo do Palmeiras, tem não sei o quê. Não vou. Porque ouviu aqui. Ouviu as sombras. É o papel deles. São os coitados, entendeu? Então, a mesma coisa acontece conosco. Na espiritualidade é assim e conosco também é assim. Vamos fazer uma campanha, vamos fazer um trabalho voluntário para trabalhar num bazar de alguma entidade para ganhar dinheiro. Mas eu vou trabalhar de graça? Não, já fiz minha parte. É isso que rola entre nós, entendeu? Mesma coisa, não? Então, na questão 282, como os espíritos se comunicam entre si, importante isso, muito importante. Os bons, os maus, como é que eles se comunicam? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como para nós. O ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite aos espíritos se corresponderem de um mundo a outro. Ela tosta teimosa, mas também sou teimosa. Gente, a comunicação se faz através do pensamento. Não tem matéria, não tem aparelho fonador. Eles se comunicam com pensamento, bom ou mal. E os maus se perdem quando os bons começam a jogar pensamentos bons, não é? Então, está claro. Essa questão está clara. É o veículo de transmissão do pensamento. Como para vós, o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite aos espíritos se corresponderem de um mundo a outro. Tá certo, tá fácil, não? Oi, Douglas, querido, boa noite, meu filho. Tudo bem? Você viu que tosse, Douglas? Tá danado. Boa noite, meu amor. Kátia Maria Somenses, linda. Tudo bem? João, tá bom?
Ótimo, ótimo. Boa noite. Vamos em frente. Vocês vão vendo, entendendo bem, que a influência dos espíritos em nossas vidas é mais atuante do que você pode imaginar. Você tem um pensamento de vaidade, de orgulho, ou não gosta de alguém, eles estão interferindo. Para, pensa, ora, decide, não? Aí, vamos lá. 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimularem seus pensamentos? Podem se ocultar um dos outros? É uma pergunta boa, linda. De repente, você tem um espírito bem esclarecido ou menos esclarecido e joga um pensamento. A pergunta é: podem os espíritos reciprocamente dissimularem seus pensamentos? Pode-se ocultar um dos outros? Os espíritos sabiamente respondem: não, não pode. Para eles, tudo está a descoberto, sobretudo aos que são perfeitos. Podem se distanciar, mas se veem sempre. Isso, entretanto, não é uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros espíritos, se julgam às vezes útil fazê-lo. Então vamos supor, uma Joana de Anjos está conversando com a Amélia Rodrigues, mas aparece um espírito diferente. Elas podem ficar, não aparecerem para eles, elas podem. Tudo vai depender do que estão pensando, da necessidade do fato, das ocorrências, tudo isso daí. Então, é bem claro. Você vê, os espíritos podem dissimular o pensamento? Não. Eles têm que ser, está pensando mal, vai ver o mal. Está pensando bem, vai ver o bem, vai ver o bem. Tá? Então, ficou aqui, fácil isso aqui. Depois, na 284. Como os espíritos que não têm mais corpo podem constatar sua individualidade e distinguir-se dos outros seres espirituais que o cercam? O seguinte: nós somos formados de físico, perispírito e espírito. Quando desencarnamos, a matéria densa acaba. Conserva-se o que? O perispírito e o espírito. Essa característica de Valdeirês hoje vai ser conservada por um longo tempo, com todos aqueles com os quais vou convivendo. Mas esse espírito Valdeirês tem outras colocações perispirituais que vai aparecer de acordo com a necessidade do momento. Então, a pergunta é: como os espíritos não têm mais o corpo, como que você pode conhecer a individualidade dele e distinguir-se? Aí a resposta: constatam sua individualidade pelo perispírito, que faz os seres distintos uns dos outros, como o corpo entre os homens. Então, esclarecendo bem, nós não podemos ter dúvida. Quando vocês tiverem dúvida, vocês coloquem aí e a gente pesquisa. Não pode ter dúvida. Por exemplo, nessa reencarnação, sou Valdeirês. Vou aparecer para meu pai, minha mãe, depois de desencarnar, com essa característica perispiritual. É o perispírito. Mas o meu pai, de 300 anos atrás,
Seu Tomé das Quantas. Vivia lá na Baía das Quantas. Eu vou, quando precisar conversar com ele alguma coisa, tomar a característica perispiritual daquela época, porque ele não vai conhecer a Valdeirês de hoje. Vocês estão me entendendo? O perispírito, ele sofre. Cada reencarnação, ele assume uma forma. Viveu aquela reencarnação, conserva por um tanto, enquanto tem familiares, amores, desamores, afetos, desafetos. Passa, reencarna. A Valdeirês reencarnou, tá bom. Agora nasceu um menino. Vou tomar características do menino, entende? É uma bênção divina a reencarnação por isso. Vamos lá, uma última questão da noite aqui. Como os espíritos não têm mais o corpo, já vimos, pelo perispírito. Na 285, que é a última da noite. Os espíritos se conhecem por terem coabitado a terra? O filho reconhece o pai, o amigo, o seu amigo? Nós estávamos conversando agora. Sim, e assim de geração a geração. O meu pai de 200 anos, 300 anos, eu vou tomar a forma perispiritual para ele. Se eu fui mulher, se eu fui homem, etc. É bonito isso porque nada se perde. Nada se perde. Tudo se transforma. Mas para o meu pai, seu Joaquim e Dona Nésia, o meu perispírito será da Valdeirês, dessa aqui. Então está aqui. Os espíritos se conhecem por terem coabitado a terra? O filho reconhece o pai, o amigo? Sim. Olha que lindo. Sim. E assim de geração em geração em geração. E quando somos ligados pelo verdadeiro amor, sempre a gente vai se encontrar. O amor é uma coisa infinita, entende? Infinita. Nunca, nunca os amores vão se abandonar, vão sumir, e nunca, nunca, nunca. É muito lindo isso, não? Aí ele continua essa resposta. Como os homens que se conheceram sobre a terra se reconhecem no mundo dos espíritos, vemos a resposta. Nossa vida passada e a lemos como num livro, vendo o passado de nossos amigos, de nossos inimigos, vemos sua passagem da vida para a morte. Então, é tudo, é tudo. Nada se perde, tudo se transforma. E a grande beleza é essa, que os amores se perpetuarão. E aqueles que não se amam vão de reencarnação e reencarnação se aproximando dos desafetos através da reencarnação na família, como um ou uma pessoa que você gosta muito, formando um laço de amor. Nós vimos no Evangelho, nós vimos a causa das aflições. Muitas vezes nós temos uma aflição nesta vida com um filho intransigente, uma menina que magoa, como esse caso que eu contei. Por quê? Porque é o seguinte, em vidas passadas havia um compromisso, teria que ser trabalhado muito bem nesta vida, porque caiu ali pelo vínculo do amor. Então, não é toda a família que só tem afetos. Não. Vai ter um desafeto, aquele que dá trabalho, aquele que não dá sossego, aquele... seu inimigo do passado. E ali caiu para isso, para poder, através do amor, ir ajeitando tudo isso.
Então, aqueles desafetos de 500 anos atrás passarão a ser amores, que é a proposta de Deus, que é soberanamente bom e justo. Paramos na questão 286. Mas isso é muito bom para a gente estudar, por quê? Para termos o cuidado necessário com os nossos pensamentos. Porque na minha idade, você pensa que é fácil? Olha, sumiu R$ 200 aqui. Agora, o que eu faço? Fui para o educandário, enquanto eu fui de carro, fui fazendo um Pai Nosso, para que Deus me desse sabedoria, para conversar com essas crianças, porque eu não sei, a gente não conhece se a mãe deu R$ 200 ou não deu. Então vem, quando você está nessa ótica, vem a intuição boa. Porque em outros tempos, se fosse há 50 anos atrás, quem pegou? Quem pegou dinheiro? Sai aquela confusão, não é? Eu não fui, ele me dá. Então é isso. É para hoje. Nós mantivemos uma condição de paciência, de tolerância, pedindo para Jesus sempre, importante isso, a sabedoria para lidar com as coisas. A sabedoria para responder uma fala de alguém. A sabedoria para atender um telefonema. Entende? Então, é para isso que a doutrina está. Para instruir e consolar. E nos alertar. O primeiro pensamento é seu. O segundo não é mais. O segundo já é pensamento deles. Tá bom? Paramos aqui na 286. Vamos para o Evangelho de Amor. Estamos lá no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. Explicamos bem que é pobre de espírito. É a criatura humilde. Aquela que não faz questão do título, aquela que não faz questão do poder para executar boas ações. É uma bênção, não? E nós vimos o item 1 e 2 e vamos para o item 3 e 4. Porque o Sermão da Montanha, ele é fantástico. Ele veio para consolar a tudo e a todos. Naquela época, pessoal leproso, viúvas sem onde ficar, velhos abandonados, tudo como hoje. Não mudou muito. Mas vem a consolação através da fala de Jesus. E para nós, vamos ver lá. No item 3 está: quem se eleva será rebaixado. É uma fala aqui de Jesus. A pessoa, vamos já colocando para nós, que tem uma preocupação com títulos, presidente, prefeito, não sei o que lá, eu tenho uma professora. Interessante. Então, para o espírito, isso não interessa. Nós falamos na semana passada daquele livro Voltei, em que o próprio presidente viu-se na espiritualidade numa situação feinha lá no fundo. E aquele que ficava no fundo do centro estava pregando. Entende? Então, é essa fala. Quem se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Fizeram a pergunta. Principalmente Simão Pedro era muito questionador. Muito, não? E Jesus não respondeu. Jesus sempre, por parábolas ou exemplificando. Olha só. Jesus, tendo chamado uma criança,
A colocou no meio deles e lhes disse: Eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes, e se vós não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Porque a criança, gente, até 7 anos, a sua reencarnação não está pronta. E ela, nesse período, grava, tem muito do passado dela, e ela é uma criatura inocente, não tem maldade. Se vier com maldade, é porque o espírito já, entende? Complicado. Mas aqui Jesus está colocando a criança como a colocação da beleza, do amor, da inocência. Então ele diz assim, aqui, eu vos digo em verdade, se vós não vos converterdes, começar a entender de Deus, que é soberanamente bom e justo, tá? E se não tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quer dizer, não terão a alegria, a felicidade plena na dimensão espiritual. Isso é muito difícil. Pensa comigo, os políticos de hoje vão pertencer a essa falange aqui? E os velhos que acodem os velhos? E os velhos que dormem na rua e dão comida para os cachorros para não passar fome? Veja, veja. Como é que funciona, não? E aí é a fala de Jesus. Quem, pois, se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebeste. Está em Mateus. Então, eu fico feliz que é por isso que há 33 anos a gente vem lutando incessantemente com projetos contra a turma escolar para proteger a criança. Porque nessas atribulações do dia a dia, do corre-corre, de arrumar dinheiro para comer, de pagar luz, de pagar água, de pagar aluguel, não? Remédios caros, as crianças ficam em segundo plano, gente. A família trabalha, os que trabalham, graças a Deus, das 7 às 5. Chega em casa só para tomar banho e dar janta e cada um vai para sua cama, acabou a história. Então, não. Aqui está assim. Uma boa fala. Ó. E quem recebe em meu nome uma criança, tal como acaba de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então, Jesus, escuta lá, o educandário tem 300 crianças, a Casa do Caminho 72, a Casa da Sopa é uma mesa. Então, vocês percebem como é que isso funciona? Por que isso? Porque o Espírito está acordado para essa fala. E para mim é interessante, no meu caminhar, que sempre essa ótica, né? Essa ótica. Cada lugar que eu vejo que tem uma sala, tem um espaço, aqui dá uma sala, que pode acolher todas as crianças. E é essa bênção. Então, o que nós fazemos no educandário, graças a Deus, com o auxílio de tanta gente, nós fazemos isso aqui. Nós estamos acudindo e Jesus está contente conosco. Isso que é importante. Isso que é importante. Não posso negar e deixar de falar isso para vocês, tá? Bom, aí no item 4, que dá tempo ainda, tem uma falinha. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu é o Tiago e João, que eram 2 discípulos de Jesus. Mas ela estava encantada com os ensinamentos do Cristo e ela
queria, assim, um local na dimensão espiritual, depois, do lado de Jesus, um do lado esquerdo, do lado direito, sabe? Então ela diz o seguinte: então, a mãe dos filhos, a Salomé, a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, se aproximou de Jesus com seus filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Então, Jesus estava falando, a Salomé pegou os dois filhos, se aproximou de Jesus e foi conversar. E ele, Jesus, disse: que quereis? Ordenai, disse-lhe ela. Ordenai que meus dois filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um ao seu lado e o outro ao outro lado, uma à direita, outra à esquerda. Aí Jesus respondeu-lhe. Ele não falou na hora, pode deixar que vai dar certo. Não. Ele disse: vós não sabeis o que pedis. Será que eles poderão beber o cálice que eu vou beber? Porque Jesus, pelos ensinamentos da Amélia Rodrigues, sabia todas as coisas pela qual ele ia passar. E ele está falando: será que o Tiago e o João vai poder aguentar o que eu terei que passar? E aí ela responde, e também eles respondem junto: nós o podemos. Ele lhe respondeu. Jesus falou: é verdade que beberei o cálice que eu vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Então ele falou: olha, vocês são os nossos, de 70 apóstolos, ficaram 12. Dos 12, o Judas não, ficaram 11. E o Tiago e o João, a mãe já queria que ele, olha, quando choveu uma parte espiritual, um de cada lado. Aí ele falou: vai beber do cálice das coisas? Vamos, vamos. Bom, aí ela fala assim, ele diz: tudo bem, mas quem decide isso é o meu Pai que está no céu, é Deus. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, se encheram de indignação contra os dois irmãos. Por quê? Porque que eles queriam um privilégio de estar na pátria do lado de Jesus. E quem não quer? Não é verdade? E Jesus, tendo-os chamado para si, lhes disse: vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas que aquele que quiser se tornar o maior seja vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a redenção de muitos. Ele explicou bem essa passagem aqui, porque a Salomé que estava aflitíssima e queria isso, não? E não, ele não. E, aliás, o Tiago, ele, depois que Jesus partiu para a espiritualidade, Jesus volta, materializa e conversa com os apóstolos, os 11 que ficaram, dando toda a obrigação da divulgação da Boa Nova, do Evangelho. Todos concordaram. E
todos beberam do cálice de Jesus. Bartolomeu foi cerrado ao meio. Tiago foi morto a lancetada de espada. O João chegaram até a jogar em um tacho de água fervente, mas não aconteceu nada com o João. E ele conseguiu sobreviver e foi para Éfeso, cuidou de Maria até no fim da vida dela, e ele morreu com mais de 100 anos, pregando. Morreu naturalmente. Foi o único que não bebeu do cálice de Jesus. Todos os outros foram sacrificados, mesmo os que vieram depois. Lucas, não? Pedro, crucificado de cabeça para baixo, assim por diante. Então, olha, aqui está, nessa explicação bem-aventurados pobres de espíritos, essa lembrança maravilhosa. Nós não viemos para sermos servidos. Nós viemos para servir. Onde quer... Oi, Neise, linda, de São Paulo. Boa noite, amor, boa noite. Onde quer que estejamos, façamos isso. Procuremos servir com amor, com abnegação, com sabedoria, com prudência. Por quê? Às vezes, uma pequena coisa pode gerar um conflito maior e gerar uma dívida muito grande para no futuro ser sanada. Então, o melhor é agora fazer o acerto. É essa que é a maravilha. Então, paramos aqui. E na semana que vem, ainda de bem-aventurados os pobres de espírito, nós vamos para itens 5 e 6. Graças a Deus, estamos caminhando com tosse e tudo. E a Joana de Ângeles tem um recadinho bem bonito. Sempre tem um recadinho dela. Convite à humildade. É nesse livro aqui, Convites da Vida. É uma graça, tem convites para tudo. Convites à humildade. Olha que a Joana de Ângeles. Com a humildade, o homem adquire a grandeza interior. E considerando a majestade da criação, eleva-se e assim eleva a humanidade inteira. Quer dizer, aqui a Joana coloca que nós temos que exemplificar para que o seu exemplo sirva para os outros fazerem esse caminho. Se acham que a pessoa é feliz fazendo assim, aí eu vou fazer igual. E não é bom? Ser humilde. Então, com humildade, a gente adquire essa grandeza interior. E contrapondo a humildade, gente, é o orgulho. Orgulho é a grande doença da humanidade, não? E nós temos que domar essa tendência, liquidar essa tendência. Vamos orar. Que bom. Olha, eu quero de coração pedir desculpa. Estou tratando esse resfriado aqui já faz mais de 15 dias. Está difícil esse tempo, não sei. Mas está tudo bem. Vamos em frente. Vocês têm paciência com o velho, né? Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o amigo, o mestre, o médico, o companheiro, o tudo, o essencial na nossa vida. Espíritos protetores e todos os nossos irmãos da nossa família espiritual. Benfeitores espirituais amados, tantos, trabalhando sem cessar para a humanidade melhor. Amados,
sempre. Obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por esta reencarnação. Obrigado, muito obrigado pela família que formamos. Obrigado, muito obrigado pelo auspicioso lar. Como é bom ter um lar. Obrigado pela profissão, o trabalho, o ganha-pão. Mas obrigado também pelas pessoas que estão conosco, que nos cercam no dia a dia. Obrigado, obrigado. Mas obrigado por essa doutrina consoladora, que nos anima e nos convida e nos aumenta o entusiasmo para servir, para trabalhar, para continuar. Obrigado por tudo. E diante desta noite, com tantos esclarecimentos luminíferos, nós também pedimos. E você que me ouve, faça o seu pedido. Faça aquilo que te atormenta, que te deixa triste. Faça enquanto oramos. Espíritos bem amados, anjos de guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provações da vida terrestre. Dai-nos a força, a coragem, a resignação. Inspirai-nos tudo que é bom. Reprime nossas inclinações para com o mal, que a vossa suave influência penetre a nossa alma e façamos que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos problemas, participando das nossas alegrias. E vós, meu bom anjo da guarda, não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportar com fé e amor todas as provas que aprouver a Deus enviar. E assim, com muito amor, podemos dizer: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus de amor. Que tenhamos a excelência da noite e também uma semana de alegria. Amanhã nós teremos a fala do nosso irmão Douglas e o texto da Joana. Esse é da Joana, né? O texto vai ser amanhã, nós colocamos, todos exultem. E domingo, Amélia Rodrigues, mais um texto de Jesus. Meu carinho, meu beijo, meu amor, meu abraço. Fiquem com Deus. Vamos tentando pôr em prática esses ensinamentos. Oi, Rosane Finhana, meu amor.
Aparecida Sabione Borali, linda, obrigado, 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 obrigado. Fiquem com Deus, o meu carinho, o meu beijo, sempre, sempre.